Castelis Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geek Freaks e hoje irei comentar a respeito da nova série estrelada por Andrew Garfield chamada Em Nome do Céu. Então, qual é o foco principal da narrativa? É apresentar os plots, mostrar como chegamos naquele incidente e por que os certos personagens têm as motivações para de repente serem os suspeitos principais, quem pode ser inocentado e como o personagem principal vai desvendando isso com o tempo. Porém, tudo isso é montado no tema principal, que é a questão da alienação, a questão da fé, da corruptividade humana, do egoísmo. Essas questões mais humanas e filosóficas, sociológicas estão aqui inseridas com bastante força na série e é apresentada com uma qualidade muito boa. Ao menos eu curti bastante tudo que foi apresentado ao longo desses 7 episódios, que tem uma duração bem longa, geralmente de 1 hora a 1 hora e 5, tendo o último episódio 1 hora e meia de duração, mas que te entretém, te coloca ali dentro da narrativa do início ao fim, sem te entediar ou fazer você olhar para o relógio para pensar, poxa, esse episódio não vai acabar. Eu me mantive ali concentrado nos 7 episódios do início ao fim e senti a falta da série quando percebi que ela já estava finalizando. Então, isso já mostra que é um trabalho muito bem feito quando você consegue prender o público, trazer uma hora que é longa, justificável, sem estar ali enchendo linguiça, como as pessoas comentam, né? Tá colocando narrativa em cima de narrativa que não leva a muitos lugares, desenvolvendo coisas que não precisariam ser colocadas só para fazer o tempo girar ou ter uma quantidade de episódios melhores. Não é o caso aqui. Tudo que é apresentado aqui é importante, tudo que é colocado em tela é fundamental para que a gente entenda cada personagem que é trabalhado e que monte o personagem do Andrew Garfield do início até o fim, sua evolução e desenvolvimento das suas concepções, da sua própria fé, do seu papel como autoridade. Então, o roteiro da série tem um poder aqui muito importante, ele tem uma tarefa muito grande e ele consegue cumprir de maneira satisfatória. A respeito do clima de suspense, o clima de mistério é muito envolvente e também é muito interessante porque, como eu falei, ele só não bebe da questão do assassinato, de ter tido uma vítima e pode ser que venha novas pessoas a também serem eliminadas, serem mortas, e a série se resume a isso. O que bem trabalhado já resulta em produções sensacionais. Mas aqui, além dessa questão do mistério sobre o caso em si, tem a questão de estar ali trabalhando uma desmistificação da noção que o personagem principal tem da sua própria fé, da maneira que ele encara ali os mormons, da maneira em que as pessoas ao seu redor têm uma visão alienada ou têm uma visão extremamente idealizada daquela religião. Também como é que os segredos da família Leifa estão ligados intrinsecamente a isso, a criação do pai dele refletiu em todos os irmãos. Então tem muita coisa aqui acontecendo ao mesmo tempo que te traz reviravoltas, que sempre te deixa ali com a curiosidade para saber o que vai acontecer logo em seguida, que vai trazendo um enriquecimento para a série. Você fica interessado por várias coisas ao mesmo tempo e eles vão satisfazendo esses pontos de maneira muito legal. Eu só acho que os flashbacks, embora não tenham me incomodado, eu tenha curtido a ideia de montar a série aqui e muito do seu cine com os flashbacks. Eu acho que eles são vitais e também são colocados de uma maneira que realmente te prende. Não é aquele flashback que você fica descompromissado com o que está passando ali. Mas eu acho que a montagem de direção poderia ser melhor, porque fica tudo muito assim, muito realmente brusco em alguns momentos. Tem até aquela clássica parte que é a transição
de uma cena para outra fica aquela telinha escura, como se fosse ter uma propaganda na TV, e aí depois parte para outra cena. Mas aí é um ponto técnico. Falando sobre a direção e roteiro, na maneira que ele conduz, na maneira que ele coloca o espectador para ficar ali acompanhando a história, eu realmente não tenho nada para reclamar, porque, como eu falei, é uma produção muito rica. É uma série que traz aspectos bem interessantes e que causa reflexões, além de nos colocar ali na história que está trabalhando e nos entreter com a trama de investigação, de conspiração. Te faz refletir sobre muitos temas, como a questão de até que ponto o ser humano pode ir para poder adequar seus próprios ideais, seus próprios desejos, a moldar a vida das pessoas, a usar de repente da fé, a usar da boa vontade de alguns para poder ter o que deseja, para conseguir fazer o que quer. Então, desde o início aqui do episódio, desde a desmistificação aqui que é trabalhada na produção, você nota como esse tema está bem forte. Também a questão do extremismo, da alienação, como a criação também dos pais influencia bastante a figura paterna, a figura corrompida ou a figura que se excedia demais por se apegar a conceitos que não ajudavam sua família no final das contas. Só criou seres quebrados, só criou seres com certos questionamentos que no futuro fizeram com que em determinada ocasião eles enxergassem aquilo ali como na verdade um destino para ser algo mais. E esse algo mais foi um estopim para que essas pessoas começassem a beirar a loucura e fazer realmente coisas inadmissíveis. E o interessante disso tudo é que a série consegue trabalhar esse aspecto da criação, da alienação, como eu falei, das mentiras, da questão do homem colocar a figura de Deus para poder fazer o que quer, para poder manipular as pessoas, mas ao mesmo tempo a produção deixa bem claro que cada ação aqui tomada pelos personagens do Ian Russell e pelo personagem do Sam são tomadas por pessoas que têm sim a capacidade de tomar suas próprias decisões, de tomar o seu próprio rumo, por mais que seja difícil, por mais que tenha fatores externos ligados, eles só chegaram ao ponto que chegaram aqui no final da série porque eles resolveram tomar essas ações por motivos puramente egoístas, por satisfações pessoais. Afinal, toda aquela questão envolvendo a poligamia é pura desejo egoísta. É algo que não era, na verdade, para poder ser uma figura respeitada na família, uma figura louvada por Deus ou uma autoridade dentro da sua religião, mas sim algo que vinha do seu desejo, como eles bem falam aqui o tempo todo na série, carnal, algo que vem da sua motivação, da sua vontade. Então ele estava tentando se apoiar em algo que fosse bonito e grande para poder fazer algo realmente carnal, que era a vontade dele. Isso vai o cegando até o ponto de ele chegar no cúmulo, que ele tenta, na verdade ele quase concretiza, né, se a esposa não toma uma ação de ter interesse em se casar, em ter as enteadas como concubina, sendo que uma é de 12 e outra de 14, ou seja, uma pessoa que no início ali da história não tinha desejos e motivações hediondas, absurdas como esta, com o passar ali do que foi acontecendo, com o crescer de sua vontade e começar a acreditar na sua própria mentira e alucinação de que era uma figura extremamente importante, uma figura divina, eles começaram a ver que tudo para eles era possível, que nada podia ser negado e que quem fosse fazer ao contrário tinha que perecer pelo sacrifício da expiação, né? Então a série trabalha muito bem essa questão
das relações humanas, da natureza humana e como a fé pode ser uma arma poderosa na mão de pessoas que têm motivações egoístas e faz com que as outras ali em sua volta pensem perante elas, não como indivíduos próprios. Eu acho que um grande recado aqui que essa produção deixa é que você tem que ter os seus conceitos, as suas opiniões e tomar as suas atitudes durante a sua vida com base no que você acredita, pode até ser mesmo no que você foi ensinado ali na sua infância, mas que você procurou entender, procurou estudar, procurou pesquisar e meditar, refletir se aquilo fazia sentido realmente, se aquilo era moral, se aquilo não estava aliado a algo muito mais humano e com caráter egoísta do que algo de repente majestoso, algo que tem a ver mesmo com a fé e a ligação com entidades. E lembrando que isso aqui é baseado em fatos reais, então você pode ainda pesquisar o que aconteceu para poder ver como é que a série satisfez ou não a história verídica. Então é isso, é uma produção que eu recomendo demais, eu assisti e gostei muito e eu espero que tenha sucesso no Star Plus, porque, olha, tá de parabéns. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não ficar perdido em nada do que acontece na cultura pop. E até a próxima, como deve ser. Até a próxima.